Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente vai fazer uma meditação. Vamos fazer a meditação da palavra. Não é bem a palavra do dia, né? Porque não entramos no Evangelho, mas entramos no livro dos Gálatas, né? Então, estudando esse livro, eu pude perceber uma passagem muito importante, né? Que fala sobre a vida na carne e a vida no espírito, né? São duas coisas que não se misturam de forma nenhuma. E muitos de nós não sabemos disso, né? Muitos de nós pensamos viver tudo que nos oferece aqui na terra, né? Na carne. Tudo que a nossa carne, ela deseja, ela almeja, a gente costuma alimentá-la, né? E quando a gente fala em alimentá-la, nesse caso aqui do Evangelho, a gente não fala na alimentação diária, no alimento, na comida que nos fortalece, que nos deixa de pé, mas nas coisas espirituais, nas coisas erradas que a gente pratica e ofende o coração de Deus. É mais ou menos assim. Então hoje essa passagem, ela vem nos ensinar, né, sobre a vida na carne e a vida no espírito. E a gente precisa entender que existem essas duas vidas em nós, e também precisamos entender que a gente precisa escolher o caminho certo, né? Mesmo que isso nos custe muito caro, mas a gente precisa escolher o caminho que nos leva à salvação. E esse é a vida no Espírito, né? Quando você tem a vida no Espírito, você tem tudo. Quando você tem a vida no Espírito, você consegue enxergar a vida da carne de uma forma diferente. Você vive ali no meio de pessoas que praticam, que vivem na libertinagem, né? O que significa libertinagem? A gente vai ver, né, nessa passagem de Gálatas. É libertinagem, as pessoas que praticam aquilo que dá na telha, fazem aquilo que acham que devem fazer, principalmente com o seu corpo, né? Eu mando, eu desmando, né? São pessoas que não entendem que você tem dono, você tem pai. Não é assim que a coisa funciona, né? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Achei interessante trazer para vocês essa passagem de Gálatas. Vamos ver um pouquinho. Então hoje a nossa reflexão ela está no livro dos Gálatas. Livro dos Gálatas, no capítulo 5, no versículo do 16 ao 26. E a palavra nos diz: Por isso é que lhes digo, vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflitos, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com suas paixões e desejos.
Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, eu achei aqui, inclusive até já no finalzinho do livro dos Gálatas, né? É um livro pequenininho, né? Só temos até o 6º capítulo e esse é o 5º. Eu encontrei isso aqui, né? Já meditada por várias vezes, né? E achei bem interessante. Aonde Paulo ensina aquele povo, né? Paulo ensina que nós temos 2 tipos de vida, que precisamos escolher a verdadeira, aquela que vai nos salvar, aquela que vai nos tirar desse mundo, e lá para onde a gente vai encontrar a salvação, a gente vai encontrar a vida eterna, né? Mas para isso a gente tem que fazer uma escolha. É mais ou menos isso que ele diz. Existe a vida na carne e existe a vida no espírito. A vida da carne, a nossa carne, ela é dependente de tudo que a nossa vida nos oferece aqui na terra, né? Então, nós somos movidos pelos desejos da carne. Então, se eu for citar aqui os desejos da carne, são muitos, né? São muitos. A gente deseja muita coisa. Tudo que a gente olha, a gente deseja de alguma forma, seja isso objeto, pessoas, uma vida melhor, né? Nem que para isso a gente tenha que passar por cima de A, de B, de C para ganhar aquela promoção ali, mas eu quero uma vida melhor para mim. Eu quero um cargo melhor para mim, né? Assim, então assim, tudo que a gente vê com os nossos olhos humanos é carnal. Então a gente vive mais a vida da carne. É como se Paulo explicasse para aquelas pessoas de Gálatas que vocês vivem mais os desejos da carne. Aquilo que você olha, que você deseja, você vai lá, você busca e você consegue. E vocês esquecem, é como se ele dissesse mais ou menos assim, vocês esquecem que existe uma vida no Espírito. Então eu estou aqui para ensinar a vocês, né? Vamos se dizer que ele esteja falando assim para aquelas pessoas. Eu estou aqui para ensinar a vocês que existe uma outra vida além dessa vida da carne, além desses desejos carnais que você tem. Existe a vida do Espírito, né? Que é quando a sua passagem aqui, ela finalizar, o que vai ter para você e o que vai sobrar é uma vida espiritual. Você não vai ser mais carne. Você não vai ter os seus olhos para olhar e desejar. Não vai. Você vai ter a sua alma. E para isso, a sua alma ela precisa seguir preparada. Preparada. Você tem que começar a preparar a sua alma daqui, né? Você tem que deixar as práticas da carne de lado. Se esforçar. Ah, mas é muito difícil viver nessa terra aqui em cima. Tudo que nos oferece é bom, é bonito, é gostoso, não é assim? Então, mas é como se Paulo dissesse, a gente precisa mudar. A gente precisa escolher a vida no Espírito e eu estou aqui para apresentar essa vida a vocês. É como se ele dissesse isso àquela comunidade. Eu estou aqui para apresentar essa vida espiritual para vocês, né? Quando existe um Espírito Santo, existe um Paráclito que foi dado por Deus, quando Jesus Cristo deixou essa vida de carne. Ele foi, a presença dele foi, ele se torna vivo. Corpo, sangue, alma e divindade, vivo. Mas Deus enviou um Espírito Santo, né, que habita na nossa vida, que habita do nosso lado. Então, só através da amizade com o Espírito Santo é que podemos conhecer essa vida no Espírito.
Porque se você não tem, você não conhece o Espírito Santo de Deus, você não apela para Ele, para que Ele esteja do seu lado lhe dando forças, para que você não caia em uma determinada situação, por exemplo, em uma determinada tentação, vamos se dizer. Se você não conhece o Espírito Santo, a coisa fica mais difícil, porque você vai seguir o instinto do seu corpo, aquilo que o teu corpo pede. Então você olha, um exemplo, eu vou olhar para um homem, eu vou desejar aquele homem, aí eu desejo com o olhar, daqui a pouco está aqui no coração, daqui a pouco a gente está lá praticando, né? O que o meu corpo pedia, o que o meu olhar olhava e desejava. Então a gente está praticando. Por quê? Porque eu vivo mais a vida da carne. Então, o momento em que minha carne pede, eu vou lá e cedo. E nós somos assim, porque nós somos carne, nós somos fracos, falhos, não é assim? Mas existe o Paráclito. E por que não pedir ajuda ao Espírito Santo, né? Sempre, todos os dias, ao acordar, ao deitar, Espírito Santo, caminha comigo hoje. Espírito Santo, caminha no meu sono. Né? Eu garanto que tu vai ter uma noite tranquila, uma noite maravilhosa. Tu não vai ter tempo de estar pensando besteira, tu não vai ter tempo de estar em internet, né? Procurando coisas erradas, né? Porque a gente sabe que a internet é um meio de comunicação muito bom, que nos ensina, é muito prático, mas também que nos afunda, que nos leva ao fundo do poço, cada vez mais. Então, o Espírito Santo ele vai te instruir. Ele vai te instruir a ler um livro, né? Assistir um filme, né? E vai te tirando daquela situação ali em que tu vive aprisionado naquela internet, por algum motivo. Né? As pessoas hoje, a gente sabe o tipo de coisa, a maioria, principalmente homens, o que procura na internet. Né? Pornografia, fica um homem viciado naquilo muitas vezes, não procura mais a mulher em casa porque tá viciado naquilo ali, né? Tudo ilusão, né? A realidade está do lado dele, mas ele não consegue enxergar. Então, vai levando tudo isso para dentro do lar, para dentro da família, para dentro da casa, né? Dentro do lugar, um lugar santo que é a nossa casa, né? Que é a nossa vida. E a gente vai levando, e vai levando. Mas na frente a gente olha, a gente deseja as coisas dos outros, por exemplo, né? Eu quero um carro igual ao do vizinho. Então eu vou lá, eu me endivido, eu faço tudo para ter o carro igual ao do vizinho, né? Então Jesus vem falar que a gente precisa mudar. A gente precisa escolher a vida no Espírito, conhecer esse Espírito Santo. Né? É impressionante como as pessoas, elas não têm essa intimidade com o Espírito Santo porque elas não conhecem. A renovação carismática católica, ela nos trouxe esse bem maior, que é invocar o Espírito Santo, tá sempre pedindo a Ele a orientação, né? Ele nos trouxe esse ensinamento. Né? Então, no tempo da minha conversão, foi dentro já da renovação carismática. Se eu tivesse somente indo à missa, eu nunca queria entender o que significa a missa. Eu nunca queria entender o que significa o Espírito Santo na nossa vida. Então, para isso, a gente teve o auxílio da renovação carismática que nos trouxe, né, aos católicos essa realidade, esse ensinamento para que a gente aprenda. Colocar em exercício, né? Colocar em prática. Eu precisei caminhar para grupos de orações carismáticos. Eu não fiquei só na missa em si, né? Eu não fiquei só na missa. Eu expandi, eu saí procurando, né? Algo que me preenchesse, algo que me desse
um entendimento que eu não entendia. Então foram os grupos de oração. Então eu digo, os grupos de orações, eles são essenciais na nossa vida. A gente precisa ir à igreja, a gente precisa ir aos cultos para outras denominações, mas a gente precisa de um grupo de oração. A gente precisa de um grupo de oração para que a gente possa alimentar cada dia mais, trazer para a nossa vida as coisas do alto que a gente não entende. Então é como se Paulo dissesse àquele povo, explicasse para eles, a gente tem duas vidas e a gente precisa escolher a que vai nos levar para a salvação, que é a vida no Espírito. A vida no Espírito com a vida da carne, ela não pode se misturar, ela não tem como se misturar. A gente pode citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente começa a conversar com uma pessoa que não é de igreja, uma pessoa que não entende nada da palavra de Deus, que nunca ouviu falar em nada, né? Sobre o Espírito Santo, sobre isso, sobre aquilo. E aí você começa a falar com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela aspira carne pura, ela aspira o mundo puro. Você chega junto dela, ela só tem o que ela tem para falar para você. Final de semana vem aí. Então, final de semana tem balada tal, balada tal, balada tal. Outras vai chegar junto de você e vai dizer, eu tô com um esqueminha aqui, um esqueminha ali. Se o esqueminha não der certo, eu vou deixar e vou arrumar outro lá na festa mesmo. O que a gente vê hoje em dia é isso. É esse tipo de conversa, principalmente vindo de jovens, né? E aí, você que já tem um entendimento, você já conhece um lado e conhece o outro, você sente uma diferença muito grande de estar ali na companhia daquela pessoa, porque aquela pessoa ela não fala nada com nada. E quando você vai dar o conselho, ela não quer. Ela não quer. Ela diz que você é ultrapassado, que você é babaca, que você como é que se diz? É barata de igreja, que depois que você começou a frequentar a igreja, você começou a ficar diferente, você começou a ficar babando o padre, fazendo e acontecendo. Elas não entendem. Por quê? Porque elas vivem a vida da carne. Elas vivem o desejo. O que significa a vida da carne? Aí a própria palavra ela vem dizer, né? Fornicação, ódio, rancor, ressentimento, né? Bebedeira, adultérios, tudo isso, né? Então a gente vai dar mais uma lida aqui e ao nível que eu for lendo aqui os exemplos que a Bíblia cita, né? De vida na carne, eu já vou explicando rapidinho a vocês como que é, né? Então, aí aqui no versículo 19, além disso, as obras dos instintos egoístas. O que são instintos egoístas? Os nossos desejos. Eles são egoístas. Por quê? Porque os instintos egoístas, a gente só pensa em nós. No momento que a gente vai praticar aquele pecado e vai nos satisfazer. A gente não pensa em nenhum momento que a gente está fazendo errado. A gente não pensa em nenhum momento que possa existir uma terceira pessoa por trás de uma traição, por exemplo. A gente quer viver a carne, a gente quer viver o desejo. Então, por isso a palavra fala nos instintos egoístas, né? Os instintos egoístas desejam, não é isso? Aqui. Conduzido pelo Espírito. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas. Aí vem fornicação. O que significa fornicação? Sexo fora do casamento. Todo casal de namorados, né, de noivos, que não são casados, que vive uma vida sexual, vive na fornicação, ou seja, estão ali não na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o casamento, o matrimônio, né? Mas sabemos muito bem que cada um de nós vivemos isso aqui quando estamos namorando. Isso é fato, né? Não é sobre eu só
posso ter uma vida sexual se eu tiver um compromisso. Que tipo de compromisso seria esse? Um noivado, uma aliança no dedo? Não. Isso aqui não quer dizer que eu posso ter uma vida sexual com meu namorado ou com meu noivo só porque foi assumido um compromisso. De forma nenhuma. Para Jesus, o compromisso certo é o casamento, para que isso aconteça. Mas, infelizmente, não somos assim. É uma área que é muito complicada, né? Homem e mulher juntos. Não dá certo. Não dá certo. Dá BO de todo jeito. Fornicação. Aí vem impureza. Impurezas, né? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente olha, pornografias, coisas que não presta, que muitas vezes a gente coloca lá na internet, que olha, que vê, que deseja ver aquilo ali é impureza, impureza. Coisas que não levam você a nada, né? Muitas vezes você leva isso para dentro da sua casa, é impureza para Deus. Você leva, mas é impureza para Deus, né? Não precisa você se utilizar desses meios para que você tenha uma vida sexual, vamos se dizer assim, de boa com a sua esposa ou o seu marido. Por quê? Porque nessa terra não há ninguém que não saiba fazer um amorzinho. Todo mundo sabe. De forma, cada um com a forma diferente, mas todos nós sabemos fazer. Não precisamos estar buscando certas coisas, não é? Mesmo porque nós sabemos muito bem o que fazer naqueles momentos. Então, isso é impureza para Deus. Eu falo aqui para as pessoas que vivem a carne, né? Para nós que vivemos a carne, que aspiramos às coisas da carne, do desejo. Então você olha aquilo ali, aquela impureza, você se sente bem. Você se sente bem, né? Por quê? Porque você sente algo em você. Aquilo desperta algo. Às vezes um casamento falido coloca lá para que o casal possa se excitarem vendo aquilo ali. Por quê? Porque o casamento, o amor já está falido, né? Somente um tocando o outro não há nada, não existe nada. Então precisa ver algo para poder ter algo ali, né? Por obrigação, vamos se dizer assim. Temos a impureza, aí vem a libertinagem. O que acontece? O que é libertinagem? Né? Libertinagem é quando eu acho que sou dona de mim, sou dona do meu corpo, né? Eu sou dona do meu corpo, eu faço aquilo que eu quero, entendeu? Você não manda em mim com o parceiro, ou com o filho, ou com a sua mãe, ou com o seu pai. Ninguém manda em mim, eu faço do meu corpo o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quero. Isso é libertinagem. Você veja que a palavra ela vem de liberdade. O ser humano ele se sente liberto para fazer tudo o que ele quer. Então, se eu quiser hoje sair com um cara, amanhã com outro, depois com outro, você não tem nada a ver com a minha vida. O corpo é meu e eu dou a quem quiser. Então, o nome disso se chama libertinagem, né? Para Jesus não funciona. Você tem dono, sim, e ele é o dono do seu corpo. Né? Se você quer que ele tenha participação em você, você não pode sair dando seu corpo para A, B, C, D. Não, não pode. Não pode. Então é a libertinagem, né? Aí vem a idolatria. A idolatria, muitos dizem que nós católicos adoramos imagem de gesso, papapá, papapá. Mas a idolatria pode ser o dinheirinho que você guarda lá no banco. Aquele dinheiro que você não ajuda ninguém. Aquele carro que ninguém pode passar um trisco, um risco no seu carro que você é capaz de engolir um filho quando faz isso. Às vezes o filho inocente está lá brincando, arranha o carro. De repente, quando você vê, você é capaz de matar o filho porque o filho fez aquilo no carro. Uma porcaria que vai embora nas águas, como no Rio Grande do Sul você vê. Vai embora sim, questão de minuto não, de segundo. Vão embora e vira lata velha. Mas você bate no filho, você espanca por quê? Porque arranhou. Isso é uma idolatria. Você está adorando o carro.
Você está colocando o carro acima de Deus. Porque se você tivesse Deus na sua vida, você não faria isso com o filho. Isso é uma das idolatrias. Feitiçaria. É feitiçaria, a palavra fala aqui, ó. Feitiçaria é quando você sai do lugar certo, da sua religião certa, e vai procurar outros meios de cura, né? Para fazer maldade, seja lá o que for. Você sai da sua rota certa e vai procurar outros deuses, outras coisas. A palavra que está dizendo. É por isso que aqui, ó, a câmera está bem centralizada. Feitiçaria, ódio. Quando você sente ódio por alguém, quando o seu coração, ele só pede para que você se vingue daquela pessoa, não é isso? O ódio, né? Aí a gente vem aqui, ó, a discórdia. A discórdia é um dos frutos da carne, né? Quando você, ao invés de você unir, você chegar, você vê uma briga dentro de casa, você começar a tocar fogo na situação para que a coisa piore, né? Tá aqui, discórdia. Você é uma pessoa que você faz intriga aonde quer que você chegue. Você é de fofocar da vida de A, de B, de C. Discórdia. Ciúme. Quando você é uma pessoa ciumento, uma pessoa que não acredita na pessoa que está do seu lado. Muitas vezes você nem vê algo que possa lhe deixar com a mosca atrás da orelha, vamos dizer assim. Mas muitas vezes você tem ciúme, é um ciúme excessivo, né? Faz parte dos nossos instintos egoístas. A gente sente aquilo ali, naquele impulso, a gente briga, a gente discute, enfim, né? Aí vem a ira. A ira, na hora da raiva, você bota tudo aquilo que não presta para fora. Muitas vezes você diz que a pessoa é coisas que a pessoa nunca escutou na vida, né? Na hora da raiva você solta, você grita e você faz. Ou seja, você bota à frente os seus instintos egoístas. Naquele momento você faz a sua vontade da carne, né? Rivalidade, divisão, né? Dividir as coisas, principalmente em se tratando dessa parte de religião, né? Começa a colocar coisas onde não tem, começa a pegar trechos de palavras da Bíblia que interessa a ele próprio para poder colocar na cabeça das pessoas. Enfim, divisão, sectarismo, né? É uma pessoa, se eu não me engano, é aquela pessoa que ela... Sectarismo é aquela pessoa que vive algo secreto. Muitas vezes vivem uma religião embutida, né? Algo assim que ninguém sabe, é tudo secreto. A gente sabe que existe por aí esse tipo de orgias, né? De pessoas que adoram um Deus, mas ninguém sabe que Deus é esse. É um ser superior que ninguém sabe que ser superior é esse, né? Então o nome disso se dá sectarismo, né? São pessoas que vivem dentro de seitas, muitas vezes seitas que vão se dizer, vivem fazendo caridade, vivem fazendo isso, mas por trás existe coisas do maligno, são coisas consagradas ao maligno, se é que você me entende, né? Então se dá essa palavra aqui, sectarismo. E inveja, ter inveja do irmão, bebedeiras a ponto de cair, ficar embriagado, ficar bêbado e fazer tudo que não presta. Bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Orgias, sexo a 3, a 4, troca de casais, enfim. Tá aí. Repito o que já disse, os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão, domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Domínio de si. Um dos frutos do Espírito é você ter o domínio de si. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida como aliado, você tem um domínio sobre o seu corpo. Quando você tem o Espírito Santo como aliado, você consegue ter o domínio do seu corpo, das suas vontades da carne. Porque muitas vezes você tem a quem perguntar se você está no caminho certo. Qual a hora de você parar? Qual a hora de você sair de cena? Então, ele te diz, ele te fala. Então, você tem um aliado. Você tem um aliado. Então, você não faz os seus instintos. Muitas vezes o nosso instinto, né? Os nossos instintos, as nossas vontades, faz com que a gente insista muito com as coisas. Insista. E muitas vezes o Espírito Santo está ali para nos orientar até aonde a gente deve ir. Isso é em todo momento, em tudo que acontece na nossa vida. A gente precisa ter um limite. A gente precisa ter um limite, né? E se a gente não busca mais o Espírito Santo, a nossa vontade ela não tem limite. Ela vai até onde ela puder. Ela não para. Você vê as pessoas aí hoje em dia, os jovens hoje em dia, né? É um sexo desregrado. Se não dá, o namorado só passa namorando. Meu Deus, eu passei 5 anos namorando e noiva, 5 anos. Não existe mais isso de ninguém ficar 5 anos. É 3 meses, é 2 meses. Ficou ali, perdeu a graça, já arruma outro. E de lá já vai outro, e mais outro, e mais outro. Até jogar na sorte e ver quem vai ficar para colocar, ou então aparecer uma barriga. E aí os dois, vamos criar. Mas não é mais como antigamente. Antigamente existia esse amor, né? Existia esse sentimento, né? Então, passava-se muito tempo namorando, né? Mas hoje não. Então, os instintos da carne é diferente do espírito. Quando você está no espírito, você sabe muito bem o que você deve fazer. Quando você deve fazer, como você deve fazer, né? Por quê? A gente tem um domínio, esse domínio a gente tem, mas quando a gente não tem o Espírito Santo como aliado, a gente não tem como ter esse domínio na nossa mão, porque os nossos instintos são egoístas. A nossa carne, ela pensa naquilo que a gente está desejando no momento. A gente passa, vê um homem bonito, um homem atraente, né? E ali, se você não tiver a sabedoria, você vai olhar, você vai desejar, você vai atraí-lo e você vai tê-lo. É muito simples. Porque a mulher, quando ela quer, ela faz. Quando ela quer, ela vai até o fim, ela consegue, né? E muitas vezes aquela pessoa ela é casada. E você, no seu instinto egoísta, você não olha a outra pessoa que está do outro lado. Você vai olhar por quê? Porque a sua carne está desejando aquele homem, né? Mas quando eu passo por ele eu sinto uma coisa. É uma coisa, parece uma imã, parece uma coisa. Então você não consegue, a sua carne ela não consegue ver a outra pessoa que está do outro lado. O homem que está lá, ele não vai olhar para a esposa e dizer assim, eu não vou trair. Ele vai trair porque é o instinto dele. É o instinto do homem, ele vai trair. Mas a mulher, ela é mais, como é que se diz, emoção. Ela não é tanto visão, ela é mais emoção, né? Então, a mulher, ela consegue se controlar em questão de cantadas. Mas o homem não. O homem diz, eu sou o cara e eu vou lá. E eu faço. Então, você está nos seus instintos. Então, você vai lá, você seduz e você consegue, né? E eu sou mulher, eu sei como é isso. A gente consegue o que a gente quer quando a gente quer, né? Então, se você não tem o Espírito Santo como aliado, você vai sair por aí seduzindo gato, cachorro, periquito, papagaio, né? Por quê? Porque a sua carne pede, porque é a natureza. A natureza. Jesus deixou essa natureza para o homem e para a mulher.
sentir o desejo, sentir a atração. Isso foi dado por Deus. Porque a gente poderia olhar um para o outro e dizer assim, ó, vou casar contigo para ter filho. Eu quero ter meus filhos contigo. Pronto, não senti nada, né? Não ter orgasmo, não sentir nada. A gente poderia somente... orgasmo que eu falo é a sensação, tá, gente? Não é o que produz a criança. É você sentir a sensação, a coisa boa, né? Então, do jeito que você sente ali no ato, você sente quando você vê um homem que te atrai. É difícil para a mulher encontrar essas coisas. Encontrar um homem que você bate o olho e você comece a sentir algo assim, de atração, sabe? De imã. É difícil para a mulher. Mas para o homem não. O homem olha, pronto, tirou a roupa, o homem já tá de boa. Já tá ali preparado para... Mas a mulher, ela não é assim. Então, quando a mulher ela vê um homem que lhe traz essas coisas, a vontade dela é cair lá. É ir lá e viver aquilo ali. Porque verdadeiramente é difícil, né? Então, é mais ou menos isso. O instinto egoístas do ser humano é esse, né? E aí é como Paulo diz, vamos viver a vida no Espírito, né? Vamos procurar mais o Espírito Santo e pedir essa graça para que a gente possa encontrar a misericórdia de Deus na nossa vida quando chegar o nosso momento de sair daqui, desse podridão de mundo, né? Dessa carniça, que isso aqui só fede a pecado, isso aqui só fede ao que não presta, né? Ao que não presta. Então, para a gente ter a dignidade de chegar um pouquinho, pelo menos um pouquinho junto de Jesus, né? A gente chega ao ponto de olhar para Ele, mesmo que Ele diga, você não vai entrar aqui, mas que pelo menos a gente chegue ao momento de ver, né? A gente mudar de vida. E a gente só muda se a gente se aliar à vida do Espírito. Ah, mas eu vou virar uma santa? Ah, mas eu vou virar uma freira? Ah, mas eu vou virar... De forma nenhuma, você não vai virar nada. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito, caindo aqui, levantando ali, caindo aqui, levantando ali. Mas procure mais a vida no Espírito. Procure mais ter o Espírito Santo como aliado. Pergunte a Ele aonde você deve começar e aonde você deve terminar, né? Sempre, em tudo que for resolver, em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar, que você já vai estar vivendo a vida no Espírito. Você já vai estar vivendo essa vida, entendeu? Não é fácil a gente viver o que Deus pede, o que Jesus pede aqui. Não é fácil você começar a namorar com a pessoa e você não ter a vida, não é? Existem pessoas consagradas que vivem diariamente em oração ali, ó. E conseguem viver um namoro santo até o casamento. Claro que não é um namoro estendido de 5, 10 anos, né? Mas o Espírito Santo tá ali, já mostrando que é a pessoa. Então, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, a gente casa. E ali eles vão vivendo, né, em comunidade, em oração, em grupo de oração. E ali eles vão vivendo, vão evitando muitos momentos ali sozinhos. Acontece. Existe muita gente assim, muitos casais assim, né? Mas não é bem o nosso caso. Não é bem o nosso caso. Eu, particularmente, estou namorando, Senhor, estou namorando. O Senhor sabe que eu sou fraca, então vai acontecer. Então pode-se dizer. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, quando eu estou namorando, não. Vivi sim uma castidade, vivi 13 anos sozinha, sem ninguém. 13 anos da minha vida. Hoje faz 5 anos que eu estou sozinha. 5 anos. Isso aí eu consigo sim. Agora, tá namorando, Senhor, perdoe, viu? O Senhor botou aqui o José, a gente vai ver aqui uma data, vai escolher a data do casório, mas a coisa vai acontecer, porque eu sei que eu não aguento. Você sabe, eu sou fraca, viu? Sou falha, sou fraco, o Senhor me perdoe aí, viu? Mas
A gente tem que ter a realidade. E nós todos somos assim, né? Nós todos somos assim. Porque eu não vivo em comunidade, eu não sou consagrada. Eu não vivo 24 horas orando, eu não vivo 24 horas. Então, eu tenho uma vida normal. Eu vivo a minha vida. A minha vida, eu costumo dizer, quando eu leio essa palavra, é metade vida no espírito, mais um pouquinho de vida no espírito, mas eu também vivo a vida da carne, né? Eu também vivo. Não desregradamente, mas eu vivo. Então, essa palavra é muito interessante para a gente meditar. Queira, almeje essa vida do espírito. Você vai ver que é outra coisa. Ah, mas eu não conseguiria viver. Não é preciso que você consiga. Você só viva, só chame o Espírito Santo todos os dias para caminhar com você. Espírito Santo, vamos ao trabalho, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. Ali, o trabalhar dele em você, você vai escutar ele falar. Vá por aqui, faça assim, faça assim, faça assim que vai dar certo. E ali você está sendo instruída. É diferente de quando a gente leva os nossos instintos egoístas à frente da nossa vida, entendeu? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?